Olá, bom dia a todos. Meu nome é Matheus Silva Casarotto, sou acadêmico do curso de Agronomia da Unijuí, orientado do professor Dr. Ivan Ricardo Carvalho, e venho apresentar a vocês um programa de melhoramento genético para a cultura do feijão, com o objetivo de rendimento e cocção. Phaseolus vulgaris é pertencente à família Fabaceae, conhecido como uma excelente fonte proteica e um dos mais importantes componentes da dieta do brasileiro. O feijão tem um consumo per capita de 16 kg in natura ano por pessoa. Ele é plantado e colhido durante todo o ano, numa grande diversidade de ecossistemas. Ele é plantado acima de 2 milhões de hectares, produzindo mais de 2 milhões de toneladas e classificando o Brasil como o maior produtor e consumidor mundial desta leguminosa. Então, com dados obtidos através da Conhab, na safra 2020-2021, a área plantada é acima de 2.900 milhões de hectares, com uma produtividade média de 1.000 kg por hectare e uma produção acima de 3 milhões de toneladas. No Rio Grande do Sul, para a cultura do feijão comum, a produtividade é acima de 27 mil toneladas. O mercado de feijão expandiu durante a pandemia do Covid e está em alta. No ano de 2021, teve-se um aumento, acima de 10%, com uma busca por rentabilidade e produtividade ao produtor aumentou também, para se produzir cada vez mais alimentos de baixo custo e de extrema qualidade. As condições necessárias para o cultivo da cultura do feijão é a temperatura. A temperatura inferior da cultura é no mínimo 18 graus Celsius ao máximo 30 graus Celsius. E a temperatura ótima para o feijão se desenvolver é 25 graus Celsius. É necessário também ter no mínimo 100 milímetros de águas mensais bem distribuídas. Através da radiação solar e da adubação, você consegue ter uma boa produtividade. O que tornou, então, o feijão tão importante foi sua elevada variabilidade genética, que assim acaba possibilitando seu cultivo em diversas regiões climáticas diferentes. O melhoramento genético, mediante a criação do cultivar, contribui no atendimento das demandas do produto, aumentando a sua produtividade, estabilidade e qualidade, reduzindo os impactos ambientais e os custos de produção. Os cruzamentos são realizados através de diversos programas de melhoramento genético. Ele tem se concentrado dentro de apenas uma espécie chamada Phaseolus vulgaris, mais especificamente dentro do seu germoplasma cultivado. Então, vou falar um pouquinho sobre as características botânicas e a biologia floral do feijoeiro. O gênero Phaseolus ele é pertencente à ordem Rosales, subtribo Phasenellinae, tribo Phaseoli, subfamília Papilioideae e família Leguminosae. Phaseolus vulgaris é uma espécie diploide, possui 22 cromossomos, extremamente curto quando comparado aos cromossomos de outra espécie. A flor do feijão é formada pelo cálice e corola. O cálice é verde e a corola é composta de 5 pétalas, que podem ser brancas, rosadas ou violetas. O estandarte é a pétala maior, e as suas asas são as duas menores. As outras duas pétalas, soldadas uma na outra, formam a quilha. A quilha retorcida tem forma espiral e no seu interior se encontra o órgão masculino e feminino da planta. O androceu é formado de 10 estames, sendo 9 aderentes ao filete e 1 livre. O gineceu é unicarpelar, com ovário estreito e alongado. Os óvulos se encontram em linha dentro do ovário e na sua extremidade superior do xilete se encontra o estigma, que possui pelos na face inferior, úteis para reter os grãos de pólen por ocasião da polinização. As flores do feijoeiro não são isoladas, são agrupadas em uma haste que sustenta os botões florais. Esse conjunto se chama inflorescência floral ou racimo floral. Aqui nós temos uma ilustração que identifica as partes que constituem a flor do feijoeiro. Nós temos a asa, o estandarte e a quilha. Nessa outra ilustração é a quilha. No seu interior é onde se encontram os órgãos masculino e feminino da planta. Aqui a gente tem uma imagem que mostra o interior da quilha. A gente consegue ver as partes que compõem o carpelo e o estame. Morfologia e fisiologia do feijão. Eles possuem folhas trifoliadas, dispostas alternadamente, e suas flores são inseridas nas gemas axilares das plantas. Estas são completas ou hermafroditas,
São formadas pelo pedicelo, cálice, corola, androceu e gineceu. Os frutos são denominados legumes, geralmente glabros ou com pouco pelo. Sua coloração varia de verde a amarelo e palha, predominantemente indehiscentes. As variedades comerciais apresentam caule de acordo com seu hábito de crescimento, que pode ser determinado ou indeterminado. No hábito de crescimento determinado, o caule principal termina numa inflorescência. No de hábito indeterminado, na extremidade do caule, existe uma gema vegetativa, ou uma gema floral. Tipos de planta de acordo com o hábito de crescimento. O tipo 1, nós temos planta de hábito de crescimento determinado, arbustivo e porte ereto. Tipo 2, temos plantas de tipo de hábito de crescimento indeterminado, arbustivo, porte de planta ereto e caule pouco ramificado. Tipo 3, temos plantas de hábito de crescimento indeterminado, porte semi-prostado com ramificações abertas. E tipo 4, temos o hábito de crescimento indeterminado e planta trepadora. O feijoeiro, então, ele possui flores de fecundação autógama, típicas da subfamília Papilinidae, de coloração violeta e branca. Desenvolve um legume deiscente, que é formado por um envoltório protetor, ou seja, a vagem. Seu sistema radicular consta de uma raiz principal, da qual se desenvolve lateralmente raízes secundárias e terciárias, parte ramificações que exploram uma camada de solo não muito profunda, concentram-se apenas na base do caule, na superfície do solo, e as raízes laterais apresentam nódulos colonizados pelas bactérias fixadoras de nitrogênio. O ciclo do feijão passa por duas fases, ciclo vegetativo e reprodutivo. Os estágios vegetativos são representados pela letra V e os reprodutivos pela letra R, seguido de um número que acaba identificando o estágio específico que a planta se encontra. O estágio vegetativo ocorre desde a emergência da plântula até a emissão da última terceira folha trifoliada. Seu término é caracterizado pelo início do estágio reprodutivo, o qual representa o período de florescimento até a maturação. Características de interesse, então, elas se encontram distribuídas em diferentes cultivares que se encontram hoje no mercado. Para o melhoramento genético do feijão, tem seu objetivo o rendimento de grãos, que tem como característica a inserção no primeiro legume, volume de massa verde, e para a cocção tem como característica grãos menores. Então, como eu falei anteriormente, né, o feijão é uma espécie diploide com 22 cromossomos, sendo extremamente curto, né, quando comparado com de outra espécie, e a autofecundação é o sistema predominante da cultura, sendo, portanto, uma planta autógama. Programas de melhoramento genético de feijão são baseados na hibridação de cultivares e a obtenção de linhagens superiores a partir de população segregantes. A escolha dos genitores para compor o bloco de hibridação é uma etapa crucial, deve ser realizada de uma forma minuciosa e criteriosa, uma vez que ela depende do sucesso, né, das etapas subsequentes do programa de melhoramento. O objetivo do trabalho desse programa de melhoramento genético é a obtenção de cultivares com alta produtividade associada a um grau menor de cocção. A condução do projeto se dá através do método populacional denominado BUP, o qual é muito utilizado devido à sua facilidade e versatilidade de condução. Aqui tem as cultivares utilizadas para o cruzamento. Cultivar 1, BRS Realce, cultivar 2, IPR Urutual, cultivar 3, BRS Esplendor, cultivar 4, Potência, cultivar 5, BRS 403, cultivar 6, Ouro Preto, cultivar 7, Diamante. Foi realizado, então, um cruzamento 7x7, que resultou num total de 420 plantas. Parte desse cruzamento não irá produzir semente devido às condições. O que foi produzido de sementes viáveis será semeado na geração F1. Na geração F1, então, a gente vai ter todas as sementes viáveis do cruzamento largadas em um buco populacional, com um espaçamento comercial. Em F2, vai ser colhida, né, as plantas F1, vai ser semeado o grão F2 e uma parcela testando os pais separados, realizando uma seleção massal positiva para o volume de massa, range de planta, retirando assim as plantas boas, que vão de acordo com a característica do interesse. Em densidade comercial, vou selecionar 60% daquelas plantas viáveis para a próxima geração. Lembrando que na geração F2 ainda é utilizado o método de bulk.
F3, então, vou colher a planta F2 e vou semear o grão F3 com uma parcela em comparação aos pais. Eu vou semear, então, né, as plantas obtidas em F2, a semente obtida em F2. Vou realizar uma seleção massal de acordo com a característica do interesse. Em F4, vou colher a planta F3 e vou semear o grão F4. Vou selecionar as plantas boas com densidade comercial. F5, vou colher a planta F5 e vou semear o grão F5. Vou selecionar as 20 melhores plantas em semeadura espaçada e vou mandar para a sexta geração. Eu vou semear, né, a semente F6 em linha, as melhores plantas serão colocadas em linha, após realizo o cozimento de cada linha e a que apresentar menor tempo de cozimento, e se apresentar com qualidade, vou levar para a geração F7. Em F7, então, eu vou ter a seleção das melhores linhas, as quais apresentarem o menor tempo de cozimento e for boa de qualidade, eu vou mandar para o DHE, realizando assim um ensaio de rendimento com repetições. O que seria o DHE? O DHE é o diferencial homogêneo estável. Então, as plantas que apresentarem sementes com menor tempo de cozimento serão realocadas para o DHE, onde será gerada a proteção intelectual, sendo assim registrado no mapa. Para registro, a planta deve apresentar, no mínimo, uma característica diferente dos seus genitores. Os testes no DHE devem ser realizados no mínimo 1 ano em 2 locais ou 2 anos no mesmo local. Para lançar a cultivar de forma mais rápida, né, é possível utilizar o teste 1, que é o teste de 1 ano em 2 locais. Aqui também pode se manifestar plantas atípicas, que não são desejáveis para atingir o biótipo agronômico. Então, serão eliminados pela prática de roda. As plantas selecionadas no DHE passarão pelo teste de VCU, que é valor de cultivo e uso, onde serão selecionadas características quantitativas, que visa o posicionamento das cultivares nas regiões de onde foi realizado o programa, sendo o teste realizado em 2 anos em 3 locais diferentes ou 3 anos em 2 locais diferentes. Se alguma cultivar se apresentar 5% superior à testemunha, né, a testemunha no caso seria a cultivar elite do ano, será registrada pelo mapa. Após o VCU, realiza-se o encaminhamento da semente básica para a sementeira. A sementeira irá levar o processo adiante e produzir a semente certificada 1 na primeira geração. E vai produzir também a semente certificada 2 de segunda geração. E após isso, a cultivar chegará ao produtor. Após realizar o programa, então, do melhoramento, se espera que você tenha uma cultivar amplamente adaptada, seguida de um ótimo rendimento de grão e aliada ao menor tempo de cocção. Eu agradeço a atenção de todos e estou aberto a questionamentos.